Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre o que é um texto. A apresentação tem a seguinte divisão: 1. Texto. 2. Componentes do texto. 3. Contexto do texto. 4. Texto literário e não literário. 5. Mal-entendidos. 6. Educação, níveis e usos da linguagem. 7. Tipos de texto. 8. Compreensão e interpretação de texto. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar, mas antes, roda a vinheta. Texto. O que é um texto? Um texto é uma unidade de linguagem situada, acabada e suficiente que visa a ação e a comunicação de um sentido. O texto é uma unidade que une autor e leitor. O texto só existe em razão da linguagem, em suas dimensões sintáticas, semânticas e pragmáticas. O texto sempre é situado, pois foi feito e será lido em determinado contexto. O texto é acabado porque forma um tecido ordenado e sistemático. O texto é suficiente porque forma uma conexão clara, coesa e coerente. O texto sempre visa algo, um objetivo, uma finalidade, uma intencionalidade, da qual dependerá o tipo do texto. O texto é o meio de comunicação entre emissor ou autor e receptor ou leitor, em que ocorre a compreensão e a interpretação. Por fim, o texto sempre tem um sentido, um significado. 2. Componentes do texto. Os componentes de um texto são as informações. Se o texto sempre visa algo, é porque quer transmitir um sentido. Essa transmissão é feita pelas informações que o texto usa. As informações podem ser de dois modos: a informação antiga e a informação nova. A informação antiga é o saber compartilhado entre o autor e o leitor. E a informação nova é aquela que o autor defende e quer transmitir ao leitor e convencê-lo por meio de argumentos e provas. 3. Contexto do texto. Se o texto é sempre situado contextualmente, isso significa que, dependendo do contexto, o texto muda. Numa conversa oral, os sujeitos, as regras e as práticas mudam e são diferentes do que num texto escrito, por exemplo. Uma conversa numa mesa de jantar não é a mesma coisa do que um sermão religioso ou uma sustentação oral de um TCC. Portanto, a depender do contexto, as regras e os tipos de texto mudam. 4. Texto literário e não literário. No caso de um texto escrito, costuma-se dividir a forma do texto do conteúdo do texto. Um exemplo. No caso da escrita acadêmica, todos nós sabemos que as regras da ABNT são imprescindíveis. Se o autor de um texto acadêmico não se adequar às regras de forma da escrita acadêmica, não será lido pelos seus pares e, mesmo que seja lido, provavelmente não será compreendido. O mesmo vale para um texto literário que tem suas regras de forma, também um texto jurídico, por exemplo. Se a forma é fundamental para o texto, então é uma das diferenças entre um texto literário e outro não literário. Além disso, o texto literário recria a realidade por meio de uma linguagem estética ou poética. Já no texto não literário, valoriza-se a forma também, mas a relação com a realidade e com a linguagem são mais diretas. Veja, por exemplo, o tema do açúcar, que pode tanto ser tratado pela sua doçura numa poesia, quanto pode ser descrito em seus elementos físicos e químicos pelas ciências, visando melhorar o seu processo produtivo e comercial, no qual é visto como uma mera mercadoria. O texto jornalístico, por exemplo, fica no meio termo entre a literatura e a não literatura, pois, ao mesmo tempo em que recria um fato, aproximando-se da literatura, também deve manter o compromisso com a realidade e com a verdade, relacionando-se com o texto não literário. Assim, a compreensão e a interpretação do conteúdo de um texto, que são atividades do leitor, dependem essencialmente da forma escolhida de escrita, que é uma decisão do autor, do escritor. Sempre lembrando que tanto o autor quer ser compreendido, quanto o leitor quer compreender o texto. Então, por que, às vezes, acontecem mal-entendidos e falhas de compreensão e de interpretação no processo de escrita e de leitura de textos? 5 mal-entendidos. Uma pista para os mal-entendidos de comunicação estão nos elementos da comunicação, que são 6: emissor ou enunciador, receptor, mensagem, referente, canal e código. O emissor ou enunciador, no caso do texto escrito, é o autor que escreve o texto. O receptor será o leitor do texto escrito. A mensagem é a informação, o sentido, a intencionalidade transmitida. O referente é a situação ou o contexto da mensagem. O canal é o meio de comunicação utilizado para o envio da mensagem de um ponto a outro, por se tratar de um processo que sempre envolve a distância e a diferença temporal entre os sujeitos envolvidos, emissor-escritor e receptor-leitor.
E o código é o sistema de sinais ou signos utilizados para o envio da mensagem. Um exemplo, o e-mail. O emissor é quem escreve a mensagem, o receptor é para quem a mensagem será enviada, seu destinatário. A mensagem é o corpo do e-mail, o referente é o assunto do e-mail, que será contextualizado no corpo da mensagem. O canal é a forma escolhida da comunicação, que é o próprio e-mail. E o código é a língua em que será transmitida a linguagem. Assim, as falhas de comunicação acontecem quando o emissor escolhe mal um ou alguns desses elementos da comunicação, ou, mesmo quando pensa escolher bem todos os elementos, o receptor não capta por alguma razão a mensagem. 6. Educação, níveis e usos da linguagem. Vocês já pensaram o que a educação tem a ver com o texto? Tem muito a ver. Certamente uma pessoa com doutorado não vai falar ou escrever as coisas da mesma forma que uma pessoa analfabeta ou pouco escolarizada. Não estou falando que uma pessoa seja melhor do que a outra. Estou apenas falando que são relações com a linguagem, com a realidade e com os textos diferentes. São saberes diferentes. Nesse sentido, que uma mesma língua tem vários usos e variações. Certamente, a pessoa com doutorado irá utilizar o nível padronizado, culto, formal e oficial da língua, no qual predomina a escrita, com suas regras rígidas, gramaticais e jargões profissionais e técnicos. Já a pessoa analfabeta, ou com pouca escolarização, irá utilizar o nível coloquial, popular, informal e não formal, em que predomina a fala, o cotidiano, e onde as regras da gramática são mais flexíveis, prevalecendo regionalismos e gírias. 7. Tipos de texto. Os tipos de texto são 3: descrição, narração e dissertação. Nos textos, eles não aparecem tão separados assim, pois podem ser misturados. No entanto, no texto, sempre um deles vai predominar. Na descrição, o texto descreve objetos, pessoas, coisas, situações, dando ênfase nos sentidos da visão, da audição, olfato, paladar e tato, bem como a pensamentos. A descrição focaliza estados presentes, usa discurso figurativo, sem relação de causalidade entre seus elementos, que podem ser trocados sem prejuízo da compreensão. Na narração, o texto narra, através do narrador e do enredo, atos e fatos de personagens em seus lugares e tempos, chegando a um desfecho. A narração focaliza estados de transformação entre passado, presente e futuro. Usa discurso figurativo com relação de causalidade entre seus elementos que não podem ser trocados sem prejuízo da compreensão. Na dissertação, o texto coloca uma questão problemática e defende uma posição, dialogando, argumentando e refutando outras posições com provas e informações. A dissertação focaliza transformações. Usa discurso conceitual, abstrato e genérico com relações lógicas entre os argumentos. A conclusão de todos esses tipos textuais, da descrição, da narração e da dissertação, é a de que, seja qual for o tipo textual, o autor sempre quer transmitir algo, que poderá ser compreendido ou não pelo leitor, na sua distância espacial e temporal. 8. Compreensão e interpretação de texto. Há uma diferença entre compreensão e interpretação de texto. A compreensão refere-se à apreensão das informações do texto e do autor, feita pelo leitor. Já a interpretação é a análise do texto e do autor, feita também pelo leitor. Mesmo que ambas sejam feitas pelo leitor, a compreensão dá ênfase no texto e a interpretação no leitor. Mesmo que a interpretação dependa do leitor, isso não quer dizer que ele pode realizar qualquer interpretação. Ou seja, que ele possa dar ao texto a interpretação que ele bem entender e quiser de forma livre e discricionária. Na verdade, o sentido de um texto apenas acontece no encontro do horizonte do autor com o do leitor, sendo que nenhum predomina sobre o outro, mas se fundem. Nossa próxima aula é dia 27 de maio, na qual vamos trabalhar produção textual com vários exercícios, sendo que não será necessária nenhuma leitura. Mas isso não quer dizer que você já não possa ir adiantando a leitura da aula 4, que você encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho de hoje. Você já sabe, né? Responde o questionário e clica em enviar. Ah, e se você aprendeu algo, curte o vídeo e cola no canal com sua inscrição. Até breve, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, sumo da minha frente e bons estudos sempre.